Você está no Peregrino Cast, onde a fé e a graça se encontram. Reflexões que iluminam o caminho, esperança que fortalece a alma. Seja bem-vindo, peregrino. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé. Olha, sabe aquela sensação meio de vazio, assim? Uma inquietação que às vezes pega a gente, né? Numa tarde qualquer, sem um motivo claro. E se isso, sei lá, não for só tédio? Se for uma pista de algo mais? É sobre isso o nosso Deep Dive de hoje. A gente vai mergulhar no livro Receita contra o Tédio, Vivendo sob a Perspectiva da Eternidade, do Delmo Fonseca. O livro trata essa sensação quase como um enigma, sabe? Sugerindo que ela aponta para uma busca mais profunda por sentido. Sim, e é uma linha de investigação bem interessante, né? O livro vai buscar lá atrás na história do pensamento como essa inquietação aparece. Um ponto-chave que ele traz é o Blaise Pascal, aquela ideia dele de um vazio com formato de Deus na alma. Ah, sim, eu lembro dessa ideia do Pascal. Um espaço interno. Exato. É um espaço que a gente tenta, preencher com distrações, né? O que ele chamava de divertimento. Mas que, segundo Pascal, continua lá, indicando algo fundamental sobre a nossa natureza mesmo. Entendi o ponto de partida. E o livro explora como diferentes épocas tentaram lidar com esse vazio? É isso? Tipo, uma história dessas tentativas? Exatamente isso. A obra analisa algumas rotas, algumas tentativas. Primeiro, a fuga pelas emoções muito intensas, que a gente vê no romantismo. Tipo a Emma Bovary, que o livro cita. Aquela busca sem fim por paixão. E isso. Uma busca que muitas vezes acaba em frustração, né? Porque a realidade é outra coisa. Depois, o livro aponta para a aposta na razão pura, com racionalismo, Descartes e tal. Que trouxe muito avanço, claro, mas que pareceu insuficiente, né? Para saciar aquela necessidade mais humana de propósito, de sentido para a vida. qual a consequência que ele vê? Bom, a obra sugere que isso pode levar a um beco sem saída, ao niilismo. Aquela ideia mais associada a Nietzsche, né? De que sem os grandes referenciais, talvez nada importe de verdade. Deus está morto. E aí? Pois é. O ponto central que o Delmo Fonseca explora, passando por vários pensadores, é que essas abordagens, sabe, apesar de muito diferentes entre si, elas parecem falhar por não irem na raiz do problema, desse vazio. E a gente talvez veja um eco disso hoje, né? Uma geração super conectada, cheia de distrações tecnológicas. Mas que ao mesmo tempo relata muita ansiedade e uma sensação de vazio, né? Talvez até pior pela superficialidade. Exato. Um paradoxo. Muita informação, muita distração, mas talvez pouco sentido profundo. É um diagnóstico pesado. E aí entra a tal receita que o título do livro promete. Viver sob a perspectiva da eternidade. Como que o livro desenvolve isso? Então, a proposta central se apoia numa visão de mundo cristã, né? O livro cita, por exemplo, Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, que diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Ah, interessante essa citação. Pois é, esse anseio pelo que transcende, pelo eterno, seria então uma característica nossa. Fundamental. Não um defeito a ser corrigido. Faz sentido. E tem o C.S. Lewis, que o livro também traz. Ele argumenta naquela linha. Se a gente tem desejos que nada neste mundo consegue satisfazer completamente, a explicação mais provável é que fomos feitos para outro mundo. É isso. Exatamente. O vazio como um sinalizador, não como uma falha do sistema, entende? Seria algo para a gente eliminar a qualquer custo, mas sim para escutar, como se fosse uma bússola interna. Precisamente. Meio que remete àquela conclusão famosa de Santo Agostinho, né? Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração. Enquanto não repousa em ti. Certo, a inquietação como um guia espiritual, então. Isso. Ok, tô entendendo a lógica que o livro apresenta, mas, assim, na prática, como que essa perspectiva da eternidade se diferencia das outras tentativas? Ela não seria só mais uma forma de escape? Outro tipo de divertimento? Olha, é uma boa pergunta. Se a gente conecta isso com um quadro geral que o livro pinta, a diferença estaria, eu diria, no redirecionamento do propósito.
A busca não seria mais por tapar o buraco com prazeres que passam rápido, ou com acúmulo de coisas. E seria o quê, então? Seria ancorar a vida numa confiança em algo maior. E o que é crucial nessa visão, no serviço ao próximo. O livro até menciona ensinamentos de Jesus sobre isso. Aquela confiança no cuidado de Deus, tipo a metáfora dos lírios do campo, sabe? Sim, de Mateus 6. E também a ideia de que a verdadeira grandeza está em servir, lá em Marcos 10. Nessa visão que o livro propõe, a promessa de um propósito que vai além dessa vida daria um peso diferente, um sentido diferente para as coisas do dia a dia. Combatendo o tédio na raiz mesmo, na questão do sentido. Exato. Não só distraindo dele, mas oferecendo uma base diferente para a vida. Certo. Então, para a gente amarrar aqui o nosso deep dive de hoje, a gente partiu daquela sensação comum de vazio, né? Vimos como o livro Receita contra o Tédio analisa as tentativas históricas de lidar com isso pela emoção, pela razão, até pelo niilismo, e chegamos na proposta central da obra, que é adotar uma perspectiva da eternidade, baseada na fé cristã, como uma possível fonte de sentido mais duradouro. Isso. E acho que isso nos deixa com uma questão importante para pensar depois, né? E se essa inquietação toda, esse aparente buraco na alma, se ele não for um problema a ser consertado, sabe? Ou um defeito para a gente preencher correndo com qualquer distração, mas se for, na verdade, um chamado, algo inerente a nós, um lembrete constante de que talvez a nossa natureza anseie por algo que vai além do que a gente pode tocar e medir aqui e agora. Algo além do puramente material e temporal. Exatamente. Fica aí a reflexão.